Bom dia a todos. A leitura para a mensagem, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o evangelho que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até... Desculpa, irmãos. Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e de até subornar entre si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam de modo firmes no Senhor. Que a paz e a graça estejam com todos, amém? Como é bom e agradável que a igreja esteja em comunhão. Como é bom e agradável que nós possamos, no primeiro dia da semana, estarmos reunidos para louvar o nosso Deus e engrandecer a Ele toda a honra e toda a glória. Primeiramente, eu queria pedir para que nós possamos baixar nossas cabeças, podemos fazer uma oração para que Deus esteja abençoando esse momento. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado por esse sol, obrigado por esse clima, obrigado pelo ar tão puro que nós respiramos, Pai. Obrigado por estarmos aqui com essa oportunidade de sermos uma igreja, uma família, unidos, com um só propósito e um só foco, Pai, que é a salvação. Que nesse momento, humildemente, o Teu servo vem te pedir para que o Senhor possa estar me usando, para que eu possa aprender da Tua palavra cada vez mais e que os irmãos também aqui que escutem hoje essa palavra possam aprender, Pai. Nós possamos sair daqui edificados, diferentes e alimentados espiritualmente, Pai. Fica com todos nós nesse momento. É em nome do Teu Filho amado que eu te oro e te agradeço para todos sempre. Amém. Queria pedir também para que vocês pudessem continuar em Filipenses 3, tá bom? Continue em Filipenses 3, que a gente vai falar um pouco sobre esse texto hoje. Mas, primeiramente, eu queria falar sobre alguém que foi muito importante, alguém que é inspiração para muitos. Esse alguém se chama Paulo. Paulo foi um grande homem, alguém que perseguia o cristão, alguém que matava os cristãos, era alguém que mandava matar cristão. Isso. Paulo, ele fazia isso. Mas Paulo, ele conheceu a palavra de Deus, Paulo, ele foi convertido, Paulo foi treinado por Jesus Cristo. Então, ele inverteu as coisas. Paulo era perseguidor, Paulo matava cristão, e agora Paulo, ele é cristão. E agora Paulo sofre perseguições. Agora Paulo é açoitado, é espancado, é apedrejado, é ignorado por muitos. E Paulo foi preso em Roma. Os romanos prenderam ele porque ele estava pregando a palavra de Deus, porque ele se reunia com cristãos, porque ele tinha esse momento de culto com os irmãos. Ele foi preso por conta disso.
Mas algo interessante que me chama muita atenção é a alegria de Paulo por ele ser espancado, por ele ser preso, por tudo na vida dele estar dando errado, e Paulo continua alegre. Paulo continuava a animar os irmãos. E a carta de Filipenses é algo que Paulo faz para os irmãos, para animar os irmãos, para que eles possam voltar à realidade, porque algo estava acontecendo no meio daqueles irmãos em Filipos. E a carta de Filipenses é uma carta de alegria, é uma carta de, irmãos, tenham esperança. Eu fico pensando, como alguém que estava sofrendo poderia falar sobre alegria? E aí, o tema hoje proposto foi, ele voltará para nos transformar. E eu fiquei me perguntando, ele voltará para nos transformar, mas ele vai transformar quem? Quem é essa pessoa? Preciso fazer algo para ser transformado? Ou só preciso viver minha vida do jeito que eu estou vivendo e pronto? Quem é ele? Quando será? E olha só comigo, Filipenses 3:17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que eles apresentamos. Irmãos, eu posso estar errado, mas a Bíblia ele não fala que Paulo tinha irmãos. A Bíblia também não fala se Paulo era filho único. Para quem Paulo está falando, irmãos, tão intimamente? Ele está falando com a família dele, com a igreja em Filipos. Quem são essas pessoas que vão ser transformadas? Os irmãos. Nós, eu, você. Tão fácil assim, Renan? Não é fácil assim. O que é que Paulo continua falando? Sigam unidos o meu exemplo. 1 Coríntios 11:1 fala, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E aí eu fiquei pensando quando Paulo fala, sigam o meu exemplo, eu fiquei, será que Paulo está sendo arrogante de falar que ele é o cara, que ele é o super cristão, que ele é um super herói, eu sei de tudo, eu faço tudo, sigam o meu exemplo? Ou ele estava falando, sigam o meu exemplo porque é o mesmo de Cristo Jesus? Paulo ele chama a atenção dos irmãos na qual ele fala, irmãos, sigam a Cristo. Sejam meus imitadores, porque todos os dias eu estou seguindo a Ele. Mesmo sofrendo, eu estou com alegria e confiança nele. Quando você tem um filho pequeno, a garotinha, quando ela vê a mãe toda arrumada, ela também quer colocar o salto da mãe, colocar a roupa da mãe, porque ela quer imitar a mãe. E o garotinho, ele quer botar o sapato grande do pai e ficar bonitão igual o pai. Ele quer imitar o seu pai. Ele quer imitar a sua mãe. E isso é errado? Não! Então é a mesma coisa que Paulo está falando, irmãos, me imitem. Eu estou sendo exemplo para vocês. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que Jesus fez por você. A imitação de Paulo não é falando que, mais uma vez, que ele é o cara. Mas ele fala, olha, irmãos, todos os dias eu tenho a minha batalha, você também tem a sua. Vamos juntos, unidos, venceremos. Eu fiquei me perguntando, será que eu poderia chegar no domingo e falar, irmãos, me sigam, eu, Renan, porque eu sou um bom exemplo de cristão. Sigam, viu? Ixi, Renan, baixa mais a bola aí, Renan. Mais humildade. Irmão, se eu não puder falar isso ou mostrar para vocês como ser cristão,
que eu tenho feito? Se as suas atitudes no dia a dia não for de um cristão fiel, que segue a Cristo, o que você tem feito? O que eu tenho mostrado para as pessoas, para que elas possam ver na minha vida o amor de Cristo e a vida de Cristo? Seja alguém que seja como exemplo para que as pessoas possam seguir. É isso que Paulo pede. Para que você seja transformado, você precisa imitar ele. Imitar Jesus. E aí no verso 18, olha o que Paulo fala. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos? Eu não combinei nada com o Zanata, mas Zanata foi no ponto essencial. A importância do cristão é o quê? A cruz. E quando Paulo fala sobre inimigos da cruz, é aquele que não respeita a cruz. É aquele que não olha para o alvo. O que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Em Lucas 9:23, Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não é eu que estou falando, é Jesus, é a palavra de Deus. Aquele que vai contra a cruz, aquele que não faz a vontade de Jesus, está contra ele. E aqui Paulo fala para Filipenses, porque naquela época as pessoas tinham vários falsos mestres que falavam: olha, você não precisa olhar para a cruz, você não precisa seguir a Jesus. Faz a tua vida qualquer coisa, vive a tua vida, porque ele vai voltar e vai salvar todos. Não precisa fazer mais nada. Eu mando em mim, eu ganho meu dinheiro, eu tenho meu salário, eu tenho minha casa, eu vou fazer o que eu quero. Mas Paulo, irmãos, não é isso que Jesus quer. Sejam meus imitadores, imite a Jesus. E aí Paulo fala: cuidado para os inimigos da cruz. Não se dê as costas para Jesus. Tenham cuidados. E Paulo está falando para quem? Para irmãos. Pessoas que sabem da verdade. Pessoas que se entregaram para Cristo. Pessoas que se batizaram. Pessoas que seguem e acham que estão seguindo a verdade. Chega no culto, fica aqui no culto e quando sai para aquele portão, faz o que quer, o que bem entende. XIX. Quando a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. É o Renan que está falando? Não, é a palavra de Deus. Paulo está chamando a atenção dos irmãos mais uma vez. A denúncia de Paulo inclui um vício por comida ou qualquer outro vício de drogas, bebidas, onde as pessoas se viciam em algo e começam a adorar esse algo e esquece da cruz de Cristo, esquece de quem Ele é. Será que isso só acontecia em Filipos? Será que isso só acontecia naquela época ou acontece hoje? Será que eu, Renan, tenho colocado Jesus, Deus, a cruz em segundo lugar? Será que quando alguém olha para a minha vida, às vezes que nem me conhece, olha para a minha vida, ou conversa comigo, ou me pergunta sobre a palavra, sobre alguém que eu sigo,
Eu consigo responder com atitude, com palavra, sobre a minha prioridade, que seja a cruz? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu estou fazendo isso todos os dias? Quando Paulo fala sobre Deus, ele fala sobre porque eles se entregavam nos apetites carnais. Gloriavam-se nas coisas vergonhosas que faziam em suas mentes e se preocupavam com essas coisas terrenas. Nós precisamos viver o padrão de Cristo. Nós precisamos viver o que a palavra está falando. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É me arrepender dos meus pecados. É reconhecer que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. É eu me batizar, morrer para o mundo e viver para Cristo. E eu perseverar junto com a família que é a igreja que Jesus deixou para mim. Uma das coisas que vem em mente quando eu comecei a ler e ver isso foi o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo que ele queria na casa do pai dele, e mesmo assim ele pediu herança e foi embora, fazer o que ele bem quisesse. Deu bom para ele? Não. Quando ele perdeu tudo, ele voltou para a casa do pai e pediu perdão. Muitas das vezes a gente vem, aceita Jesus, se batiza, é massa, mas o mundo oferece mais outras coisas, a gente acaba caindo, saindo para o mundo e esquece da cruz. Mas Jesus, ele quer também te transformar. Se você pedir perdão, se você vê que você está errado e voltar para o caminho dele, se você voltar para a comunhão da igreja, se o seu foco for a cruz de Cristo. Verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está respondendo, quem é ele? Jesus Cristo. A nossa cidadania está no céu. Como cristão, precisamos reconhecer que nós relaciona a esse mundo, somos expatriatos. Não sei se alguém já escutou essa palavra, expatriatos. O que significa isso, Renan? Cidadãos de um país que reside em outro país. Estrangeiro. Paulo ele fala, olha, nós somos estrangeiros nesse mundo. A gente não pertence a esse mundo. Nós pertencemos aos céus. Então, para que colocar em primeiro lugar as coisas terrenas desse mundo? Não estou falando aqui de você parar de trabalhar, você parar de comer, você não ter um carro bom, você não ter uma casa boa, você não criar seu filho. Não é isso. Mas isso tem que ser em segundo lugar na sua vida. A primeira é Cristo, é os céus. E depois a sua vida aqui. Porque se eu fizer a vontade de Cristo, se eu for imitador de Cristo, as outras coisas vão ser naturalmente feitas. Paulo, quando ele era perseguidor, com certeza Paulo tinha muito dinheiro, tinha posses. Paulo, se ele quisesse, ele nem andava, ele mandava pessoas carregar ele aonde ele quisesse. Mas Paulo falou não para isso tudo e virou cristão.
alguém que precisava de ajuda de igrejas para mandar para ele poder pregar o evangelho, e ele fazia isso com muita alegria, com muita satisfação, porque o foco de Paulo estava onde? Nos céus. Paulo reconheceu onde estava o seu foco, nos céus. Pelo poder que o capacita e coloca todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele vai nos transformar. Quem ele vai transformar? As pessoas que são imitadoras deles. A igreja, a família em Cristo Jesus. Que transformação é essa, Renan? É a transformação onde eu não vou me machucar e vou andar mancando com muita dor. Onde eu não vou precisar passar por todo tipo de cirurgia ou doenças. Aonde não vai ter choro nem pranto. É algo que só vamos sentir alegria e amor. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Vai ser um novo corpo, algo inovador, algo que a gente não consegue nem explicar. E algo que eu trouxe como exemplo para que nós possamos entender um pouco mais sobre essa transformação. Lucas 9, 28. Aproximando-nos 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Era Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então eu fico imaginando esse momento onde eles viram Jesus se transfigurar, onde eles viram pessoas que já morreram na frente deles. E é esse que nós vamos transformar. Sem dor, algo resplendor, algo que não conseguimos explicar, que nossos olhos não conseguem ver, tanta beleza. Quem não quer ser transformado aqui? Quem não quer ir para o céu? Irmãos, sejam imitadores de Cristo Jesus. E você que nos visita, que não se entregou para Cristo, esse é o seu tempo. Tem uma família, uma igreja que quer te receber de braços abertos. Queremos te apresentar esse Jesus que vai voltar para nos transformar. É esse Jesus que eu quero que todos nós reconhecemos todos os dias, que nós possamos seguir firmes nesse caminho. Não é só eu que estou falando, mas em 1 João 3,2 fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A Ele quem? A Cristo Jesus. Pois o veremos como Ele é. Essa é a palavra de Deus nos mostrando que nós seremos como Jesus. Jesus, depois que foi açoitado na cruz, foi pregado os pregos, ele ressuscitou. E ele foi ver os apóstolos e algumas pessoas viram Jesus. Pessoas tocaram na mão dele. Ele não sentia dor alguma. Ele não estava reclamando. E eu também quero viver minha vida eternamente assim, sem dor nenhuma, ao lado de Deus. E olha só o que Paulo finaliza, verso 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo
e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo começa falando, irmãos, sejam meus imitadores. E Paulo vai terminando esse trecho de, irmãos amados, eu amo vocês, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, por isso que eu estou dando essa alegria de que Ele vai voltar e vai transformar e vai ser melhor do que isso aqui que nós vivemos hoje na terra. Interessante quando Paulo fala sobre a minha alegria e a minha coroa. Eu não tinha parado para perceber o que Paulo fala coroa aqui. E aí, tendo aula na Sercris, o professor explicou que essa coroa seria como uma premiação quando Paulo chegar no céu e ver os irmãos de Filipos todos salvos junto com ele. Então, eu espero que a minha coroa seja eu chegar no céu e eu ver a igreja de Campo Grande lá na eternidade junto comigo. Bem, meus irmãos, nós possamos seguir a esse Cristo, nós possamos lembrar que Ele é o Jesus que vai nos transformar e levar para a glória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Que Deus abençoe a nossa semana. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento onde a gente aprendeu mais a Tua palavra, que nós esperamos ansiosamente, Pai, com muita alegria, com muito amor, a Tua volta para nos levar para os céus, Pai. Que nós possamos seguir firmes nesse alvo e nesse foco, que é a cruz, Pai, a cruz de Cristo, a salvação, a vida eterna ao Teu lado, Pai. E aqueles visitantes que estão aqui hoje, que só possa aquebrantar esses corações para que eles possam também aceitar a Tua palavra e possam se entregar, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa semana, dando força, ânimo, para que nós possamos continuar nesse caminho, Pai. É em nome do Teu Filho amado que eu te oro e te agradeço para todo sempre. Amém. Boa semana a todos, que Deus abençoe.